desceu o negócio. Isso, assim está melhor. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos a autotortura dentro da autoconscienciometrologia, que é o ato e efeito de a consciência vulgar se torturar voluntariamente a partir da autopensionização desvairada, violentando a si própria e infligindo a si mesma algum tipo de angústia, padecimento, mortificação, tormenta ou suplício. Vocês estão vendo que aqui não tem consciência vulgar. Todos vocês são conscientes, lúcidos. De modo que isso não é para vocês, mas para as pessoas que vocês precisam trabalhar com elas, são as receptoras datárias, tá certo? Então, nós temos o monoideísmo, os enigmas torturantes, os instrumentos de tortura, os instrumentos de mortificação corporal no ascetismo cristão, o silício, as cordas de autoflagelação, as visões místicas, o fato de a consciência renascer para ter prazer, o fato antievolutivo do autodesprazer, os distúrbios de personalidade, o pagamento de promessas religiosas com agressões somáticas, os rituais de autoflagelação, o grande tormento da consciência, o estressamento agudo, os débitos na conta kármica, o transtorno da personalidade borderline. Agora, nós falamos aí 16 reações de autotortura da consciência imatura, né, dentro da caracterologia. E no fim nós falamos, o ato de autotortura diagnostica indefensável psicopatia por parte da consciência, homem ou mulher, seja quem for, em qualquer contingenciamento, em qualquer dimensão ou circunstância existencial. Você comete alguma categoria de ação de autotortura? Em quais condições? Por qual razão? Esse é o verbete 1269, 3 páginas, 46 logias e 7 máximas. Tá ok? Ela não pescou lá. É o número 6. Olha lá, 06. Agora aqui uma pergunta de hoje. Poderia fazer um paralelo entre inibição e omissão superavitária? Sim, isso é fácil. Inibição significa ignorância, inexperiência, covardia, medo. Agora, a omissão superavitária é a omissuper, significa autodeterminação, experiência, autoconsciência, destemor. Precisa de repetir, será, para a pessoa guardar? É bom? Então lá vamos nós de novo. Inibição, ignorância, inexperiência, covardia, medo. Omissuper, autodeterminação, experiência, autoconsciência, destemor. Eu acho que mais do que isso não é possível, mais do que isso, só a enciclopédia mesmo. É ordinário, né?
Arlindário quer dizer o dicionário do Arlindo, é isso? É. Ele é dicionário, é vocabulário ou é glossário? Ou é apenas uma reunião de palavras? Precisa explicar isso. Se é dicionário, ele é um dicionário enciclopédico ou é um dicionário à toa? É um dicionário da máfia? É dicionário de insultos? É? Ah, é? Nota de rodapé. É. Mas então a autotortura, vocês já estão já conhecendo tantas torturas que não precisa mais disso, não é verdade? Agora, aqui tem o auto-vexame, tem a auto-vitimização, está tudo aí. Aqui no segundo da fatologia, é o cilício, né? Ah, sim, eu vi que é uma veste de penitência isso. Agora, cilício. rústica. Né? Deve ser coisa da igreja. Né? Aquela cilício, aquela veste de penitência rústica, sei lá. Põe uma... Agora, o cilício que eles usam no Opus Dei é colocar um negócio na coxa do homem. E aquilo dói, fere, cria problema. Isso tudo é a autoflagelação dele. O que mais? Essa autotortura tem muita coisa que muita coisa da igreja, é óbvio, né? Mas só para... A igreja é que aperfeiçoou a tortura. O Hitler aperfeiçoou a tortura da Inquisição. É assim que é a vida atualmente. Então, as duas grandes fontes foram Igreja Católica e nazismo. Agora, os chineses andaram mexendo com tortura, os coreanos andaram mexendo com tortura, tudo lavagem cerebral, né? Vai fazer lavagem cerebral. Fazer a confissão, entende? No tapa. Mas mesmo a autotortura também é da igreja. Agora, a autotortura autoflagelo aí é muita gente que faz isso, né? Por exemplo, amor platônico seria uma tortura? Talvez das mais assim, superficiais. Eu acho que é. Mas é às branda. vezes é difícil. O amor platônico pode levar ao suicídio. Será que é branda? Não. Pode ser brando, não. Pode ser pesado também. Pois é. Normalmente é a coisa mais branda, né? Superficial, mais teórica. Mas pode levar ao suicídio. Agora, dentro do pensene, aqui, lógico que tem a pensenologia, mas com um pensene de autotortura, que é uma insistência em pensar mal de tudo, sei lá. Você podia estender isso? Não, aí o processo do monoideísmo é a ideia fixa. A pessoa se tortura muito mais pelo monoideísmo. A pessoa que fica pensando uma coisa só. Então, aquilo que no início era uma formiga, no fim vai virar um elefante. Tudo se expande, cresce, etc. Aí é o problema da imaginação, a fantasia. Mas toda autotortura, mesmo física, ela tem um foco no pensene, no autopensene. A pior tortura que tem é a não física, é a tortura moral. Mas essa é só para quem tem sensibilidade. Se, por exemplo, você não pode esperar isso uma pessoa grossa. A grossa tem que ser, quebrou a perna, quebrou o braço, torceu o pescoço, aí é outra coisa. É quando a pessoa sente fisicamente grosso. Então, é uma coisa muito interessante a gente pensar, né, que há uma evolução da sensibilidade da pessoa, mesmo dentro da patologia. Mas aí a pessoa é contra o mundo, mas também é contra si própria. Ela ou talvez porque a tortura quase sempre anula alguma coisa da pessoa. Hoje em dia, as maiores torturas que tem são as mutilações, né, automutilações. Você quer tortura maior do que a pessoa colocar um piercing na língua? Isso é um travão. A pessoa está precisando de travões. O negócio é falar com ela, andar com a grilheta no pé. Uma moça uma vez queria defender essas coisas para mim nos Estados Unidos. Eu vi a maior loja de piercing do mundo. Uma loucura. Olha, maior do que tudo isso aqui.
cheinha de pista, de pendurado todo lado. Aí uma moça começou a falar que viu, né, pela minha cara, eu não falei nada, só a minha cara. Aí ela veio me falar, falou assim, olha, bobagem, tira isso tudo e arranja uma bola de 200 quilos e põe no seu pé. Vai ser muito mais bacana e vai chamar muito mais atenção, eu garanto. Se é isso que você quer, dá uma grilheta no pé. Seja uma prisioneira, você pode até arranjar um enredo para o processo, daqui a pouco vai dar até filme. A moça ficou tiririca da situação, mas me deixou em paz. Entende? Outra coisa, uma moça até arrumadinha, bem feitinha, bem acabada, sabe como é que é? Mas a pessoa, é lógico que tudo é parte do pensene, mas a autotortura também. Sempre tem o foco no pensene. E a pessoa pensa mal. O problema é o nosopensene. Se ela está dentro do fanatismo... Em vez de ser o harmonopensene, o benignopensene. Mas as pessoas têm o estultopensene. Então, é o nocivo, negativo, patológico. Dentro da dogmática religiosa, política, se ela está ali dentro, já é, por si só, uma autotortura. Já é uma tortura. Agora, o processo são os masoquistas, né? Sacerdote, de modo geral, são os maiores masoquistas que existem. Sacerdote. Você não fica pensando, por exemplo, que o suplício é só esse que coloca na coxa. Só da pessoa ser sacerdote, padre, já é um suplício. Uma das coisas básicas do instinto dele, ele tem que inibir, que é o processo sexual. Presta atenção. Você quer mais tortura do que isso? Pensa bem. Se ele acredita numa verdade absoluta, já é autotortura. Agora, ó, aonde aparece guia cego, tem tortura. Devido ao dogma, devido à repressão, devido a uma série de condições totalmente anticosmoéticas. Isso é tortura. Agora, o negócio terrível que tem é um professor ou uma professora que ensina errado. Isso também é um torturador, a meu ver. Porque isso desvia o conhecimento da pessoa. A fixação de um conhecimento errado, ela cria uma repercussão que é insuspeita e difícil de calcular. Estatisticamente é muito difícil você calcular uma coisa dessa. Você não sabe para onde vai. Se a pessoa cria um monoideísmo com aquilo, fica com aquilo, aquilo fica errando. A vida inteira está errado. Então, o ponto de vista dela continua errado com ela a vida inteira. Então, esse negócio de ensinar errado é um problemão. Por isso que é que eu gosto de explicitar tudo, falar tudo na cara, nu e cru. Você entende? Então, a didática pode virar tortura. Afinal de contas, a escola antiga era toda baseada em tortura. É o processo de dar palmatória, ficar de castigo em cima do milho, ou tinha o joelho no arroz. Quer dizer... Isso aí que você acabou de falar do ensinar errado, né? O que acontece hoje, principalmente nas universidades, é justamente isso. A questão do marxismo, como está sendo ensinado. Não, você quer maior tortura do que cursos, fazer o mestrado e o doutorado? Lavagem cerebral. Tudo é ganhar dinheiro com lavagem cerebral. Você tem uma ideia, Valdo, tem determinados mestrados que a base é marxista, que a pessoa ela tem que ir mal vestida, né? Ela não pode se vestir bem, ela não pode falar nada a favor dos Estados Unidos, tem que mostrar que é bem pobre, né? Para poder estar frequentando, senão... Ela é excluída, colocada de lado. O problema do populismo, né? Da esquerda. Agora, a América Latina está toda envolvida com essa bobagem. Está toda envolvida nisso. Então, tem uma questão do assédio institucionalizado. Hoje, o que a gente está observando é isso. Há um assédio institucionalizado. Qual a relação da pessoa que sofre de transtorno de personalidade borderline com as consciências? Qual o melhor modo de curar esse transtorno? Olha,
O problema todo é o seguinte: a pessoa, qualquer um, quando tem assédio, é porque ela tem um autoassédio primeiro. A partir desse princípio, você vai ver que todos esses casos têm consciência. Pensando o contrário, é a mesma coisa. Então, a pessoa está vendo aí se tem heteroassédio. Se ela começou um autoassédio para chegar no borderline, é porque tem heteroassédio há muito tempo. É uma coisa mais do que lógica. Agora, curar esse transtorno, igual aos demais, o problema, a meu ver, mais sério, é clarear a cabeça da pessoa quando ela estiver lúcida, quando ela tiver capacidade de aurir algum conhecimento de fora para dentro. A gente poder falar com ela, expor a situação, mostrar como é que é, dizer qual é o prejuízo daquilo, processo infrutífero, negativo, que não tem vantagem, a desvantagem da doença mental. Todo doente mental, se ele tem uma hora que ele pode ficar um pouquinho lúcido, a gente tem que falar sobre a desvantagem da doença mental para ele. Isso, às vezes, é um processo de terapia. Não tem lógica isso? É um caminho. Na última página, na última linha da página 27, que você coloca autoassédio, continua nesse assunto aí que o senhor está falando. Autoassédio, autodepressão e pensenização. O que eu queria saber é se a gente tem um jeito da gente mesmo identificar quando é que é um autoassédio, quando é que a gente está com bloqueio, né? Quando é que esse bloqueio, assim, mais especificamente fazer a distinção entre essas duas coisas. Esqueça o diagnóstico e vá direto na terapia, na terapêutica. Mas, assim, procura acabar com aquilo. Agora, depois, quando você começar a acabar, desbastar um pouco, aí você pensa no diagnóstico. Mas as duas Se coisas a pessoa for pensar de cara no diagnóstico, ela se embola tudo. Quase sempre é assim. Mas, assim, só se for outras pessoas junto. Tá, mas assim, as duas coisas não são a mesma coisa, né? Uma coisa é autoassédio, outra coisa é bloqueio. Não. O bloqueio é o duas resultado cabeças, do assédio. 2 cérebros, 2 consciências. São diferentes. Agora, vamos lembrar. Sempre deve ter uma que é mais poderosa do que a outra. Se o assédio é muito prolongado, já vem de muito tempo, é porque o assediador extrafísico é mais poderoso. Entende? Agora, se o processo é de autoassédio e a pessoa é muito cheia de si, etc., tal, que o próprio assediador não chega perto, de medo, então aí o problema é dela mesma. Entendeu? É coisa antiga. Então, por exemplo, existe autoassédio secular e existe heteroassédio secular. E o bloqueio também. Pois é, mas o bloqueio, ele é apenas um incidente dentro de tudo isso. Ah, tá. É um efeito, é uma Por exemplo, consequência. um bloqueio de uma semi-possessão é uma coisa. O bloqueio de uma possessão antiga é outra coisa. Existem bloqueios superficiais, mais profundos, etc., tal, mais prolongados, de mais tempo. E tem também o bloqueio orgânico, vamos chamar assim, de alguma doença que você teve, também pode Sei, ter. mas isso é o Mas isso é fator outra coisa, desencadeante no início, o que contribuiu, entende? É um ingrediente do mecanismo da alteração. Isso não é pouco também. Tem que pensar mais nisso. Ver como é que funciona. Professor, no ar. Sim. Isso que o senhor ainda há pouco falou, quando a Rosa estava fazendo as perguntas. Sim. Como é que a gente pode fazer a terapia sem ter o diagnóstico? Aí vai fazendo tentativas de terapia? Não, pelos efeitos. Como pelos efeitos? O que é que está piorando a pessoa? Ela tem que combater aquela pioria. Então, ela tem que ver por que ela tem aquilo, qual que é, mas isso depois. Mas, de início, é ver o que é que eu tenho. Eu tenho que combater isso. Não interessa o diagnóstico. O diagnóstico você vai dar nome para uma coisa que você está sofrendo com aquilo. O problema é acabar com aquilo que você está sofrendo. O diagnóstico ele vem no meio ou no fim. Quando é a própria pessoa que está examinando a coisa. Então, tem que ver sempre
O resultado é isso que Se é aparece? o resultado pior, vê a consequência, qual é o prejuízo? Então, esse prejuízo é que a pessoa tem que buscar sanar, dar um jeito nele. Aí depois fazer um diagnóstico para quê? Para isso consolidar? Para consolidar, ter certeza, ver as coisas com calma, a pessoa começar a estudar aquilo para ela não cair de novo, noutra condição igual, semelhante, etc. Então, o problema todo é mais ou menos por aí. É lógico, eu acho que é. Professor, ainda em cima do que a Rosa está falando, mas e como é que eu identifico um provável mega assédio? Seria pelos trafares ou o mega trafar? Não, isso aí é fácil. Mega assédio você não precisa se preocupar, que é a coisa mais fácil que tem. Ele é latente, Porque ele aparece. a pessoa, geralmente, ele começa devagarinho, depois vai aos poucos, depois ele domina, ele fica, e a pessoa fica com lavagem cerebral. Por exemplo, o que você fazia era um mega assédio grupal. Você era vítima disso. Total. Sim. Igual a você, aqueles que ficaram lá, estão todos ainda vitimizados dentro daquela situação. Tudo é um processo de autotortura lá no fim, que aguentaram aquilo. Agora, a coisa mais séria que você tem que colocar no seu mega foco, se uma coisa não presta mesmo. Nunca mais você vai cair nisso. Você vai ponderar tudo, você vai ver se tem racionalidade, se o processo é lógico, se aquilo é prioritário, se é algo que é evolutivo, que vai ajudar os outros. Quando a pessoa começa com ideia nesse nível, ela não cai mais nisso. Ela sai do processo. Isso, então, é importantíssimo, né? A gente pensar. Muito sério. É aí, no caso, prioritário, melhor, avançado, a condição toda do assediado é ele tirar partido daquilo para não cair de novo. Porque se não tiver cuidado, a pessoa cai de novo, né? Ela vai cair no mesmo mataburro, mesma situação. Professor. Então, importa considerar essa qualificação. Do ponto de vista das patologias, a gente pode afirmar que o mental soma é o maior responsável nisso tudo? Ou nem sempre? Não é o mental soma, porque o psicossoma domina o mental soma da pessoa quando ela está dentro desse processo de assédio. Sim, mas aí o problema não é do É a mental soma de não emoção de bicho dela antiga, entendeu? Ela não tem, assim, uma jurisprudência firmada com racionalidade lógica para definir e determinar o que é o melhor. Então, mas né, o problema Então, não é não do tem mental soma nisso. Tem Pois é. psicossoma. Psicossoma de bicho. Mas o problema é da falta, então. Falta o mental soma. Então, mas É uma deficiência. não deixa de ser, então, uma... O quê? Não é uma deficiência do mental soma? Não. Ele deixar ser dominado... da consciência. Mas não é só do mental soma. Por exemplo, ela não sabe usar também o psicossoma, é uma deficiência psicossomática. Que emoção todo mundo tem. Até para ir ao banheiro você tem emoção. Você pode fazer careta, você pode fazer força, tem uma opção de coisa que você pode fazer. Veja, a fisiologia é assim. Uma coisa tão simples de bicho. No entanto, você sabe viver com psicossoma no banheiro? Então não dá para dizer que a origem a origem das patologias esteja ali, nasça ali. Pois é, Não dá para preciso dizer. de ver cada caso, examinar com calminha, senão não dá certo. A coisa toda é por aí. Examinar com calminha, entendeu? Para ver aquele caso específico de per si. Generalizar muito não dá certo. As consciências são complexas. A situação é mais precária. Tem que pensar mais. Eu estou vendo aqui, gente, um livro que é As Teorias de Tudo. Esse livro foi dado pela nossa chefa lá, ó, a Tânia. Agora aqui tem as anotações dela.
Todo capítulo ela colocou quantas figuras tinha. Ela estava implicada com alguma coisa de figura, não sei porquê. Eu não entendi, não. Mas tudo ela colocou. 7 figuras, 3 figuras. Não sei o que é. Agora, tem lugar que ela anotou muito bem bolado. Bem feitinha aqui a situação. Umas coisas, por exemplo, que a ciência chegou perto do processo extrafísico de energia, ela anotou tudo. Está falando aqui também. Agora, ela leu o livro todo com a maior paciência. A Tânia, está tudo anotado no livro, sabe? E é livro, assim, árido, difícil. O processo todo é física pura. Você está entendendo? E matemática pura. Você lembra desse livro, né? Agora, ele é interessante. O homem conhecia bem as coisas. Eu lembro que eu comprei, que eu li. Agora, a questão das figuras, eu teria que dar uma olhada para achar a energia aí da Tânia. Eu não entendi o que é que você quis dizer com essas figuras todas. Sabe como é que é? É muita figura. Será que todos os capítulos têm figuras? Tem. Então, e você anotou o total. Às vezes, é porque você às vezes estava fazendo uma referência a alguma coisa. Não. Você anotou as figuras. Você está procurando algum processo de figura, sei lá, né? Alguma coisa nesse sentido. Isso é de que ano, professor? Agora, que ano que eu comprei? É sério. Por exemplo, ó, tem um aqui, ó, a página 234, você escreveu na margem, enumeração. Então, aqui está escrito assim, o primeiro abrange a discussão entre as visões platônica e aristotélica na Grécia Antiga. O segundo são os longos comentários de Roger Bacon e seus contemporâneos medievais. O último abarca os desenvolvimentos conjugados da matemática e da física no final do século XIX. Ele fez uma enumeração aqui no caso, deve ter sido o processo da cronêmica, né, para mostrar os autores com a situação. Você anotou tudo certo. Eu já era fichadora do holociclo. Eu faço fichamento de dicionário, professor. Sei. Eu sou uma técnica. Então você já sabia, quando você leu isso aqui, você já sabia? Eu acho que sim. Eu não aprendi enumeração. Eu não aprendi isso no curso intermissivo, não? Você mexeu em tudo. As forças fantasmas, você anotou. Os tipos de força, você anotou. Todos esses processos assim, você andou anotando. Agora, ó, uma coisa que você está falando das correntes extrafísicas e intrafísicas, aqui, ela está correta até um certo ponto. É uma das únicas coisas que tem aqui que pode fazer relação com os nossos processos. Ela diz o seguinte, aqui o autor, assim o Sol cria um grande canal no espaço próximo da Terra, e a Terra se move sobre a superfície interna desse canal. Damos a essa trajetória o nome de órbita. Não há forças gravitacionais agindo entre objetos distantes. Os trajetos de todas as coisas são ditados pela topografia espacial de sua localização imediata. Ela colocou correntes extrafísicas e intrafísicas. Está certo. E muita coisa está falando. Professor, é aquilo que eu chamo sobre as trilhas extrafísicas, que é negócio. Professor, por que o senhor pegou esse livro e trouxe hoje? Não, é porque eu estou vendo ele aqui. Eu trouxe ele já faz alguns dias. Eu estou vendo alguma coisa, ver se me interessava. Agora estou chegando no fim. Eu já tinha visto o livro, mas é que você anotou. Com isso, eu estou estudando uma consciência chamada Tânia, a nave capitânia. Eu estou estudando aqui você. E aí? Qual é a informação? Minha conclusão é que você é muito boa nos detalhes. Quais são as orientações? Só tem uma pergunta cretina que não tem a resposta aqui. Mas quais são? Tem que perguntar. Quais são as orientações? Não, eu posso fazer? Sim. O que você fez com essas notas todas? Qual foi o proveito disso? Ai, professor. Deu o quê? Ai. Me dá um resultado. Eu devo ter feito alguma coisa. Pois é, eu não estou lembrando agora. Você escreveu algum artigo, alguma coisa com isso aqui? Eu já terminei os 2 livros, né? Um, o senhor já viu o primeiro, o segundo, mas isso a minha está amiga nesse meio, então? revisora está relendo. Então, eu tenho colocado essas coisas que eu tenho aprendido nesses textos. Agora, é assim mesmo? É assim, é por aí.
Eu li aqui alguma coisa em homenagem aqui ao nosso mafioso ali. Eu li para ele, aí um negócio, antes da gente começar aqui a tertúlia, eu li para ele um negócio aqui, sabe, em homenagem ao chefe. Mas é só para ele e a Magali, que estava aqui, que ouviram o que eu falei. Eu vi para ele, eu não quis dizer que aquilo foi endereçado para ele, de modo algum. O meu problema todo era ler. Foi mais para a Magali, né? Você acha, né? Mas o problema é o seguinte, o resumo do que eu li para ele, mais ou menos isso, está aqui, com calma. O camarada foi lá fazer uma exposição sobre física. E estavam os dois outros físicos, urubu servando e ouvindo aquilo que se passava. Quando acabou a exposição, os dois físicos então foram conversar, um deles era discípulo do outro, quer dizer, um era o professor, o outro era o discípulo. Então o discípulo vira para o professor e fala assim, olha, eu estou tremendamente impressionado com o que eu acabo de ver. Tudo o que ele falou é um absurdo. Então, eu estou começando a pensar, todos os físicos, quando vão ficando mais velhos, eles vão ficando cada vez mais bobocas, alterados e doidos. Eu estou com medo já de mim. Aí o mestre, o chefe, vira para ele e fala assim, não, Sam, que era o nome dele, Samuel, não, Sam, não se preocupe com isso. Isso, no caso do Eddington, é normal que isso tenha, que o homem é um gênio. Agora, com você, não. A sua tendência é ficar cada vez mais apalermado. Isso aconteceu, esse fato aconteceu, porque eu já tinha ouvido falar nisso, agora aqui não, está fazendo a tradução direitinho do caso, com todos os detalhes. Não, Sam, não se preocupe com isso. Isso é com o caso do Eddington, o Eddington, porque esse cara é um gênio. Agora você não, a sua tendência vai ser ficar cada vez mais apalermado. Isso é normal. Com o tempo. Essa é terrível, né? O problema de cons. Agora, é o professor falando para o aluno, terrível. Acabou com o cara, né? Acabou. Professor? Sim. Então, o senhor estava, as pessoas estavam lhe fazendo perguntas, o senhor estava raciocinando em cima delas. Estava raciocinando as respostas e estudando um livro de física ao mesmo tempo. Foi isso que eu vi? Eu sempre leio os livros aqui, vocês nunca perceberam isso, eu aproveito o tempo todo. Agora, eu leio mais antes de começar. Eu nunca tinha visto. Também não, aqui eu sou capaz de fazer isso tudo, vários. Isso é atenção dividida. Eu sou bom nisso. Eu sou bom para mim. Não me interessa o que vocês pensam. Eu sou bom para mim. Eu sei o que é. Isso aí eu tenho confiança. Por exemplo, mesmo tomando esses remédios, isso não influi na minha atenção dividida. Teve um dia que eu vi que estava querendo influir na associação de ideias, mas depois eu não tive mais nada. Agora que a memória falha, atualmente está falhando. Coisa que nunca acontecia comigo. Às vezes eu quero lembrar de alguma coisa, eu sei até ali perto. Chegou até aqui, mas não entrou. É terrível isso. Agora que eu estou vendo como é que o povo sofre com esse negócio de memória, né? Agora, Valdo, como é que você faz o discernimento que isso é em função do remédio ou até o processo da idade mesmo? Como é que você consegue fazer essa... Não, porque eu estava... No caso da memória. Não mudou nada. Eu comecei a tomar o remédio e o remédio nada está falando, que podia ser, mas é coisa rara. Por que é raro? São as pessoas que não têm memória. Uma pessoa que não tem memória, ela não percebe nada. Aqui, quem não tem memória não pode fazer julgamento da própria memória. Não sei se me entende. Como a maioria não tem. Como a maioria não tem, esse negócio de falar em memória é a coisa mais bobagem, mais besteira que tem. Agora, eu não, eu sempre tive uma memória de elefante nas minhas coisas, tudo, às vezes é fotográfica. Certas coisas que eu tenho são incríveis. Me perturba, eu já te expliquei isso. Teve época da minha vida que isso aí me perturbava. Entendeu? Que é demais. Por exemplo, os casos do Chico, eu comecei a ver tudo por causa da minha memória. Ele me conheceu, 23 anos, né?
bem mais velho do que eu. Então, olhou aquilo e falou assim, isso aí, ele não pode. Então, ele chutou uma opção de coisa quando me conheceu, uns negócios muito sérios, terríveis. Agora, eu gravei aquilo tudo. As palavras, a hora, até o gesto que ele fazia para expor, tudo. Passam 2 anos, ele estava no negócio lá, com a situação, quando ele desfaz aquilo tudo e desfez tudo. Falou tudo o contrário. Num posicionamento terrível. Eu deixei aquilo passar, cheguei e falei assim, Chico, vem cá. Como é que a gente vai confiar em você? Você lembra naquela tarde assim, no centro espírita, meio, assim, e fui falando com ele tudo. Você falou isso, só para mim. Agora você chegou aqui, você disso tudo, falou tudo ao contrário. Você mudou a posição do problema. Como é que eu vou confiar em você? Quer dizer, isso entre 1956, sabe? E o outro foi em 1958, mais ou menos para o fim do ano. Agora, a partir daquilo eu vi. Agora, tudo era um problema político. Era um posicionamento político, ele estava se ajeitando dentro do posicionamento dele. Mas não correspondia à realidade, os fatos não foram aquilo. E sabe o que era? Foi o negócio que começou a dar o escândalo na vida dele, foi por isso que eu tirei ele de lá. O processo do sobrinho. O caso foi o seguinte, nós fomos para o Centro Espírita meio, e eu queria saber com ele, afinal de contas, o Amauri, era o nome dele, o Amauri, mais ou menos o nome, eu acho que era isso, Amauri. O seu sobrinho, ele é médium ou não é? Aí ele vira para mim e fala assim, o menino é o maior médium que apareceu por aqui, todos esses anos que eu vejo essas coisas. Agora, o que se passa? Eu vi que ele era muito bom, a minha irmã me pediu, ele é a sobrinha dela, me pediu para eu dar umas orientações para ele. Eu, então, dei aula sobre a psicografia, tudo que eu sabia para ele. Foi uma das únicas coisas que eu vi ele dar instrução para os outros, porque ele nunca dava para ninguém, ele nunca deu aula para ninguém. Então, aquilo eu gravei, falei assim, vem cá, você chegou a expor a coisa toda, só nós dois, que a minha irmã pediu, lá na casa dela. E ele explicou tudo para o menino. O menino, então, até melhorou depois disso, começou a recebia poesia, recebia uma opção de coisa séria, entende? Agora, o que se passa? Depois disso, ele ouve lá umas coisas, ele ficou meio perturbado, começou a beber, ficou assediado. Aí o Chico mudou. Não, eu nunca tive contato com meu sobrinho, nunca falou publicamente isso lá, com tudo, na minha cara. Ele esqueceu que eu... Aí, a partir desse dia, eu falei para ele, ó, Chico, tudo que você falar, se eu estiver presente, fala a realidade, porque eu não esqueço nada. Eu guardo tudo. Não tem jeito de fugir, ainda mais as nossas coisas que são importantes aqui dentro. Como é que nós fazemos? A partir desse dia, antes de falar, ele olhava se eu estava presente, ele olhava tudo que ia falar. Entende? Agora, veja, é o problema político de Minas Gerais. Em matéria de mineirice, o Chico ganhava do jogo Alckmin, o Alckmin, entendeu? O cara era maior, era grande nisso aí, em matéria de política. Por isso que eu falo, era muito inteligente, porque para fazer essas coisas todas, você sabe, quando entra algum processo de inverdade, é necessário mais inteligência para você manter aquilo durante muito tempo. E ele mantinha. Eu nunca encontrava ninguém que falasse que ele mentiu alguma coisa. Porque as pessoas já chegavam sideradas com ele, né? Totalmente basbaco. Então, isso já ajuda. Mas, junto com isso, ele fazia de tal maneira que não aparecia nada. Agora, comigo não dava, né? O que ia fazer? Agora, por isso que eu falo, eu sofri com essas coisas todas. Isso é negativo. Que às vezes é preferível a pessoa não saber dessas coisas, passa por cima, você abençoa a outra pessoa, entende como é que é? Desse jeito, não, você começa a ver os trafalhos de todo mundo. É um problemão. Agora, veja, isso me ajuda muito na questão de diagnóstico, de terapia, de ajudar as pessoas, que você não esquece.
Você guarda tudo, eu tenho as fichas todas na minha cabeça, quem é, quem não é, entende? Então isso é seríssimo. O fichário na cabeça de uma pessoa que faz assistência na área da saúde, isso é o máximo que a pessoa pode ter. E eu, às vezes, tinha tudo, em detalhes, entendeu? O caso sempre foi assim. O autoassédio pode acompanhar a consciência através de vários processos de ressoma. Dê um exemplo. Poder pode, mas agora o caso todo é o seguinte: nós somos, às vezes, ou estamos no buraco, é devido ao autoassédio. Então, os erros nossos cometidos assim, um depois do outro, consecutivamente, é devido ao autoassédio. Então, a rigor, a maioria das doenças, dos desvios, dos transtornos, dessa coisa toda nossa, é devido ao quê? Ao autoassédio. Qual a nuance, a sutileza entre a autotortura e a atitude do autoimperdoador? O fato da pessoa não se perdoar pode levar à autotortura? Não, não existe isso, isso é bobagem. O problema é o seguinte: a autotortura é um processo patológico, doentio, que a pessoa está contra alguma coisa ou contra alguém, então ela procura fazer aquilo em cima de si, para piorar. Quer dizer, é como se fosse um mini suicídio que ela faz, é mini eutanásia. A tortura, na verdade, é um mini suicídio. Agora, o autoimperdoador, não. Ele não se perdoa, ele vai em cima. Então, por exemplo, é totalmente o contrário disso. Uma pessoa que se autotortura, ele se perdoa. Vocês estão entendendo? Ele se perdoa o tempo todo. Porque ele volta a fazer as mesmas bobagens. Agora, uma pessoa que é autoimperdoadora, ela não quer errar a segunda vez. Não é a terceira, não, é a segunda. Agora, uma pessoa que é autotorturadora, ele erra 100 vezes. Então, a coisa é muito difícil, muito diferente. Já pratiquei autotortura, hoje está resolvido. Tenho assédio veemente, mas ignoro e procuro fazer minhas coisas boas ou minhas coisas de boa. Sou esponja, procurando sair do estado patológico para a isca consciencial consciente. Invisto grande tempo bolando maneiras de atingir isso. Muito bem. Poderia passar alguma dica para lidar melhor com assédio franco e para a transição de esponja patológica para esponja isca consciencial lúcida? O problema é o seguinte: melhora seu modo de pensar. Não deixe nenhum pensamento negativo predominar na sua cabeça. Se você fizer isso, tudo vai melhorar junto. Corte os pensamentos negativos na hora que eles aparecerem. Por exemplo, você tem que ir ao médico, está preocupado com alguma coisa que vai acontecer por causa do exame que está sendo feito, alguma coisa. Tira isso da sua cabeça, arranja outra coisa para pensar. Corta essa expectativa. Começa por aí. É uma coisa mais do que natural, bem suave, né? Se cortar essa expectativa, acaba a ansiedade. Com o processo disso aí, então, já pode melhorar muita coisa na sua cabeça. Porque quando a pessoa fica ansiosa demais assim, ela não tem muita capacidade de raciocinar para determinar, decidir, melhorar a situação. Se ela, então, conseguir eliminar o ansiosismo por causa da expectativa negativa, isso já ajuda muito. Dentro da conformática, qual a relação entre a definologia e a tributologia? Olha aqui, a definologia é para definir aquele assunto que nós estamos abordando naquela hora. Isso naquele momento evolutivo. O verbete foi feito para aquilo só. Agora, a tributologia é na hora que nós vamos ver que tipo, qual a natureza, qual a qualificação desse assunto. Então, veja, aqui, ó, a definologia, você já viu o que é. É o ato da pessoa fazer um mini suicídio. Isso é a autotortura. Agora, o atributo são as faculdades mentais da pessoa, porque no fim de tudo, sempre é a faculdade mental. Notadamente do autodiscernimento quanto à autocogniciologia, quer dizer, ela não se entende, ela não se conhece,
ela não compreende o seu próprio ego, ela não sabe nada a seu respeito, a si mesma. Isso é que é a autocognição. Cognição é conhecimento. Então, com isso, é a faculdade mental. Agora, por quê? Porque ela está sendo dominada pela emoção, pelos instintos. Entende? Então, isso muda tudo. É isso que nós temos que pensar. Agora, na parte do detalhismo, o antagonismo, auto-imperdoamento, auto-tortura, eu já falei. O auto-imperdoamento não se encaixa na tortura, por quê? A segunda pergunta de outra pessoa, que não tem nada a ver. Olha, eu respondia na anterior, idem com a mesma data, idem e vivem com a mesma data. Mas, olha, será que ficou bem claro o processo que eu falei entre auto-imperdoamento e auto-tortura? Parece, né? Que é tão diferente uma coisa de outra. A situação é tão óbvia. Não é isso? Professor, Sim. aqui no B. B. Aqui na antonimologia, eu gostaria que o professor falasse um pouco sobre a relação dessas três, a relação de anticonflitismo, conflito e desperticidade. Anticonflitismo, conflito e desperticidade. O caso todo é o seguinte, a tendência da pessoa que caminha, eu vou dar um resumo já de cara, a tendência da pessoa que caminha para a desperticidade é que ela acaba com os conflitos. Ela às vezes não acaba totalmente, mas ela diminui demais, é bem acima a eliminação dos conflitos do que a média das pessoas. Com isso, então, tudo melhora. Agora, por que ela elimina os conflitos? Porque ela deixa de ser assediada de fora para dentro. A hora que ela deixa de ser assediada de fora para dentro, ela pode começar a trabalhar mais intensamente com o assédio de dentro para dentro, que é ela mesma. Com isso, ela chega mais rápido na desperticidade. Você está começando a entender? Então, por exemplo, conflito, de modo geral. O que é um autoassédio? Talvez, para a maioria das pessoas, seja o maior conflito que a pessoa tem. Por quê? O autoassédio é a falta de autocrítica. É também uma autocorrupção. Sendo uma autocorrupção, talvez o maior conflito que a pessoa tem, ela ir contra si mesma. A autotortura. A autotortura, um outro nome que eu uso para isso também, às vezes, é autotraição. Você está entendendo? Que ela trai a si mesma. Autotraição. Agora, quais são as autotraições de modo geral, em matéria de autotortura e tudo mais? Eu já falei aqui muitas vezes. Como é que é? É falta de autocrítica. Autodesorganização. O que mais? Autoassédio. Autocorrupção. O que mais? Autovitimização. Só aí já tem 5 autos da pessoa. Agora, é bom examinar aquilo lá, ó, 20 megatributos propulsores da evolução. O que falta é aquilo lá. Se a pessoa examinar aquele banner, a pessoa vai ter uma ideia do que é que nós estamos falando com mais detalhes. Deixa eu entender direito, então. Você diminui o heteroassédio e daí vai se... Mas assim, ó, um desperto, ele não tem mais autoassédio, né? Deixa eu te explicar uma coisa, deixa eu só te explicar aqui. Vamos fazer a abordagem por outro flanco, por outro lado. Quando a pessoa vê que ela não pode culpar os outros porque ninguém está assediando mais a ela, ela tem que olhar no espelho e reconhecer que a culpa é dela. Na hora que ela reconhece a culpa, qualquer coisa que acontecer, ela não pode mais falar que foi o fulano, não, fui eu. Aí ela tem que ver por quê. Você está começando a entender, então, o mecanismo? A situação é essa. Agora, por exemplo, a tendência da gente é não ter tanto conflito quanto está caminhando para a desperticidade. O Loche é implicado comigo, eu já andou estudando isso, o negócio de conflito, eu e os conflitos existentes around, o entorno. Eu não entro nisso. Então, eu uso aquela piada, que nós estamos aqui. Aí o cara chegou e falou assim, pois é, ali atrás da mata, o vulcão lá explodiu, está uma loucura. Aí sai todo mundo afobado, doido. E eu estou tranquilo do mesmo jeito e pergunto, qual foi a cor da lava?
É bonita? Está entendendo? Professor, aqui na B. É. Aqui. Ah, no A, desculpa. Ah, é A? Aqui, A. Ah, é. Na página... Você está na margem do A, Isso. entendeu? O B tem que passar para cá. Na página 28, acabativa, item 1, aberração antifisiológica, eu não entendi a relação com a autotortura. No item 1. Escuta, você sabe o que é fisiologia, não sabe? Sim. É a função. Agora, o que é que a pessoa antifisiológica? Ela está indo contra a função. Agora, a aberração é justamente uma coisa de doido, uma coisa monstruosa, uma reação errada, que a pessoa está indo contra a função dela. Agora, o que é a autotortura? É a pessoa antifisiológica, que está indo contra as funções do seu corpo, da sua situação, da sua consciência, do seu modo de pensar, de sentir, de realizar, de produzir, de fazer. Você entendeu? Entendi. Só que está lá dentro, é tudo óbvio. E no caso, uma aberração genética, ela entra nesse caso, não? Aberração genética? Não. Às vezes, porque aquilo já vem de outras torturas anteriores. Pode ser parapatológico e paragenético, entende? Mas uma coisa mais antiga. Agora, eu quero que você entenda o problema. A aberração é a monstruosidade. É um negócio totalmente absurdo, você está entendendo? E antifisiológico, quer dizer, contra a função da própria vida da pessoa. É justamente a autotortura, é a cara da tortura, entende? Da autotortura. Sim. Hein? O piercing é isso, é totalmente isso, uma aberração. Veja, a língua. A língua é o músculo que a gente mais usa. Entendeu? Uma opção de coisa para falar, para comer. Tem uma opção de coisa que a língua faz. O negócio é seríssimo. Até no sexo ela usa. É órgão sexual. Então, agora vamos estudar bem. Na hora que a pessoa coloca um metal, perfura a língua e deixa lá dentro, você quer ação mais contra a função do que colocar um piercing na língua? Quer dizer, não é só aberração. É burrilda, burroide e burralda. Você está entendendo? Total. Não tem jeito de você defender uma pessoa que tem um piercing na língua. Não dá. Você pode pedir para ela o que você quer. Eu te pago para você arranjar uma resposta lógica e racional disso. Você está entendendo? Por exemplo, nenhum macaco nunca fez isso. Nenhum bicho subhumano nunca fez isso. Isso é uma transcendência, ultrapassa, e é uma coisa tão simples, né? A pessoa chega aí, baladando aquele negócio, uma coisa tão simples. No entanto, é um dos maiores absurdos que um ser humano pode praticar. Não tem lógica em nada, não dá para defender uma pessoa dessa. Você está entendendo o que quer dizer? Então, veja, a pessoa vai arranjar milhões de desculpas por que aquilo faz aquilo. Ela quer aparecer, ela é uma revolta contra os outros, ela quer mostrar que ela é rebelde, ela quer mostrar que ela é diferente. Tudo burrice, está cuspindo para cima. Às vezes nem está podendo cuspir mais, ela está só cuspindo para baixo, agora em cima do corpo mesmo, porque não dá, né? Cada língua. Professor, qual é o atributo mental somático mais sério no processo da superação da autotortura? Seria o discernimento ou a lógica? Sempre é o discernimento. Para qualquer coisa, coloca o discernimento na frente, que serve para tudo. Isso aí é, vamos dizer, é a panaceia universal, é o autodiscernimento. Eu já escrevi sobre isso. Autodiscernimento, panaceia universal. Eu já escrevi sobre isso. É um mega pensante de vocabulário. Tá certo? Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém? Professor, eu queria fazer duas perguntas. A primeira é relacionada aqui com o verbete. Na página 26, na fatologia,
o fato de a consciência renascer para ter prazer. O senhor pode falar um pouquinho sobre sim, isso? Isso aí eu vivo falando, isso aí eu já falava desde o centro da consciência contínua. As pessoas, por exemplo, elas vêm a essa vida não é para sofrer. Quem fala que é para sofrer e quer permanecer as pessoas sofrendo para dominá-las é a religião. Então, eles exaltam a dor e o sofrimento. Isso é bobagem. Nós não viemos aqui para sofrer nem para ter dor, não. Tem que combater essas coisas. Nós viemos para ter uma vida mais tranquila, harmonizada, harmoniosa, pacífica, de alegria, de sorriso. E a maior prova disso, a própria biologia mostra. Você gasta muito mais energia e usa muito mais músculo para fazer uma cara feia de dor do que um sorriso. Você está entendendo? O sorriso você gasta muito menos. Agora, ó, só de fazer isso aqui, estou gastando muito mais do que isso. Entendeu? Agora, uma gargalhada mesmo, você usa menos do que uma cara, essa esgarra de dor. Você está entendendo? Então, veja, isso é a maior prova do processo. Nós viemos a essa vida para termos alegria. Por isso que eu falo, todo mundo deve procurar fazer aquilo que a pessoa gosta. Uma das coisas que eu falava, anos e anos eu fui falando para ver se o povo se acomodava com as ideias todas, é o seguinte: se você faz um trabalho que você não gosta, faz 12 anos que você está nesse trabalho, você é o maior burro da paróquia. Por que você não muda? Aí a pessoa, não, mas é que eu tenho que fazer isso. Não, você vai passar fome durante 6 meses debaixo do viaduto. Mas mude o que você está fazendo. Era assim que eu falava, o povo entender. Por quê? Com isso você vai lucrar no tempo. Porque a pessoa vai continuar fazendo aquilo contra si mesma, sendo que ela pode mudar. Que bobagem é essa? Então, cada um aqui deve fazer aquilo que gosta. Eu só faço as coisas que eu gosto. Não tem nada assim, brabo, sério na minha vida, que eu não gosto. Tudo eu gosto. Você está entendendo? Entendi. Eu estava pensando na questão do renascer, no caso do ressomar. Sim. O que teria a ver com o prazer? Se era uma questão de prazer? Você, a sua evolução, por exemplo, qual é a pessoa mais feliz que tem na Terra? É o serenão. Por quê? Ele é o mais equilibrado. Ele domina tudo, ele entende tudo que tem aqui. É isso que você tem que fazer. Você renasce para aumentar a sua alegria. Essa alegria, ela é gerada por quem? Por você, pelo seu conhecimento, por aquilo que você começa a entender. Quanto mais você entende as coisas, mais alegria você vai ter com a vida. Cognição é contentamento, é abertura consciencial, é alegria. Entendi. É claro? Eu tenho uma segunda pergunta agora, que eu vi várias vezes repetir a palavra autovitimização aqui no verbete. Eu queria saber se tem alguma relação com os judeus. Você fala tanto dos judeus, queria saber se pode relacionar a autovitimização, se algum traço... Sim, mas eles não têm muita autovitimização, não. Entende? É o contrário, eles vão contra as pessoas. Olha Israel, com os árabes lá, o processo da Palestina. Eles não perdoam os outros. Não é autovitimização. Então, falta neles é que eles não têm perdão. Eles têm o princípio de talião, que é o seguinte: que você faz uma coisa para ele, ele vai fazer uma igual ou pior que aquela que ele fez. Então, o nome disso é o seguinte: cabeça por cabeça, olho por olho, vida por vida. Matou um, eles vêm e matam outros. Você está entendendo? É sempre assim. Então, é a represália, é a vingança. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Isso é muito pior do que tudo que nós estamos falando aqui. Então, não é um traço comum desse povo, no caso, não é... Não, o traço comum deles é a vingança. E o outro traço muito sério é que eles acham que eles são superiores a todo mundo na Terra. É a maior raça que existe. Eles são crentes disso. E você sabe, o crente, a pior coisa que tem é uma pessoa crente. Nós temos que ser descrente. É a descrença. É o princípio da descrença. Nós temos que fazer a experiência para a gente não seguir só porque há uma tradição, só porque tem um corpo de ideia que impôs aquela ideia que já vem há milênios, você vai entrar naquilo, isso é bobagem. Entende?
Então, o judeu, a maior bitola que tem na Terra é o judaísmo. Por quê? Eles são mais antigos, eles têm mais de 5 milênios, eles pensam assim. E outra coisa, são os que vão demorar mais a mudar isso tudo do ponto de vista da evolução. Porque tem mais raiz, não é? Obrigada. Professor. Pode falar. O senhor mencionou agora a diminuição de conflitos. Eu queria que o senhor falasse do papel da ponderação, que eu acho que é muito sério e é um foco. Já há um tempo que eu tenho... A ponderação é outra condição, né? Não tem nada a ver com nada disso aí, não. Agora, serve para tudo a ponderação, porque faz a pessoa raciocinar. Então, é um problema de reflexão. Ponderar é reflexão. É aquilo que antigamente eles gostavam de falar, meditação. Quer dizer, meditação. O problema todo é esse, é a ponderação. É o comedimento. É a racionalidade. Tudo isso é. Ontem eu perguntei sobre a comunicabilidade sadia. O senhor trouxe a questão da comunicabilidade no papel. Eu queria que o senhor trouxesse agora o que é realmente a comunicabilidade sadia falada. Na palavra é você se fazer entender. Mais transmitindo uma mensagem construtiva. Transmita uma mensagem construtiva que vai ser entendida. Tudo depende da sua plateia, do seu auditório. Seja leitores, seja ouvintes, seja quem for, telespectadores ou teletertuliano, ou tertuliano, que são vocês. O negócio é se fazer entender, com uma mensagem boa, de alto nível, de alta categoria. Didática. A didática, a pedagogia, saber licionar, arranjar os ganchos didáticos para as coisas que são necessárias, tudo isso é importante. Quem mais está com o microfone? Tem mais alguém? Escuta, Roberto, é bom você ver, desde ontem eu estou notando aqui muitas explosões aí, etc. Isso aí é como diz aquele meu amigo, são os chamados flatos técnicos. É preciso ver por que isso. Flatos técnicos, tudo tem sua razão, é preciso examinar por quê. Tem alguma coisa intestinal alterada. Precisa ver. É intestino técnico. Você está entendendo? Aí eles vão falar que é curto-circuito. Curto-circuito é aquilo que está acontecendo com o vice-presidente. Não, o vice-presidente está com curto-circuito, vocês viram? Curto-circuito do colo. Intestino. Pode falar. Eu li uma entrevista sobre um diretor de cinema que fez um filme, se não me engano, é o Anticristo, eu não lembro bem o nome do filme. E ele disse, o filme é bem assim baratrosférico, pelo que eu vi das fotos, e ele falou que fez o filme em profunda depressão, enfim, era uma maneira dele fazer tipo uma catarse, mas isso é um tipo de autotortura, né? Porque está colocando num filme, enfim, o negócio vai repetir. Não, ali também eu preciso ver, porque o cara é artista, né? Às Não, vezes totalmente. Ele está fazendo isso para fazer média. Precisa examinar. Artista falou, eu sou de Minas Gerais, na hora. Sou desconfiado, não põe o pé não põe a mão nessa cumbuca, vamos devagar. Eu vi o que você falou, eu li alguma coisa dele, nem cheguei a ler. Só olhei e falei assim, mais um boboca falando besteira sobre cinema. Isso é ruim para o cinema, sabia? Isso prejudica a cinematografia. O Chico Buarque lançou seu livro novo, né? E falou, escreveu falou uma que chatice. Pois é, outro boboca, mas o Chico é cheio de besteira, né? Agora, tudo é para fazer média. Aquele negócio, por exemplo, o Fidel Castro, que ele é a favor, tal, isso tudo é fazer média. Agora, é artista porque só pensa em dinheiro. Esses caras todos devem estar só pensando em dinheiro, quer vender. Então, o problema é difícil, né, quando é assim. Tem muito disso. As coisas existem. Agora, eu vi o cara falando porque fizeram o título com essa expressão dele, mas eu nem li. Essas coisas eu não leio, vou perder tempo. Besteira.
Mais um boboca falando. Eu sempre faço assim, eu passo por cima. Entende? Valdo. É lógico, no jornal, eles fazem média, é o que eles querem. O problema é atingir a mídia. Muito importante. Quem é que falou aí? Aqui, Valdo, na letra A. Aqui. Eu queria entender melhor a lei da ação e reação e essa relação com a autotortura. Na legislagia. A lei de ação e reação. O problema todo é o seguinte. Uma pessoa, ela se tortura. Tá certo? As pessoas todas vão olhar. Ela começa a ficar rebaixada perante a opinião de todo mundo. É a reação que vai dar na cabeça de todo mundo. Se ela aumenta o processo da autotortura, eles vão ver que ela é doente. Ela, daí a pouco, já vai começar a ser dispensada ou cortada de circulação. Por quê? Porque não há mais interesse com aquela pessoa numa condição de loucura. Então, é ação e reação. Estou te dando uma, mas tem um monte delas, né? Outra coisa, a pessoa está se torturando. Aí chega aquele assediador e fala assim, ó, não fica com isso, não deixa que eu faça isso para você. Então, aí vem instalando até chegar num ponto de uma possessão completa na pessoa. Tudo isso eu já vi. Porque o problema da autotortura é a expansão, o aprofundamento do autoassédio. Você está entendendo? De uma maneira prática, objetiva, clara. Então, agora, isso de assediador, aparecer e falar, deixa comigo que eu sou melhor do que você. E outra coisa, você precisa de uma ajuda, né? Para aperfeiçoar isso aí. Aí ele vem. Você entendeu? Sim. E o oposto, assim, no caso, quando a pessoa está buscando eliminar os conflitos, como é que ocorre, como é que influi essa lei da ação e reação? É a mesma coisa, à medida que a pessoa vai ficando melhor, que vai superando? Ela vai ficando melhor, os amparadores vão ajudar a pessoa e também os retornos, retornar. Tudo que é de retorno que vem para ela, começa a melhorar. Tudo que você faz, eu faço isso, há uma repercussão, há um eco, há uma ressonância. Entendendo? Isso pode ser positivo ou pode ser negativo. Sempre vai trazer uma resposta. Vai lá e torna a vir. É ricocheteia. Bate e volta. Você está entendendo? Tudo na vida é assim. Se você mandou positivo, você vai receber uma resposta positiva. Se é negativo, você vai receber negativo. Isso é a vida. Está claro? Ok. Agora aqui. Como superar heteroassédio de décadas facilitado por autoassédio? Fui apoio, escora, meio de subsistência do grupo familiar por anos, sem atender aos meus interesses pessoais, ficando sempre em último plano. Eu me anulava, deixando planos para depois. Agora, aos 60 anos, vejo o que deixei de fazer. Quero mudar esse estado, mas apesar do esforço, parece que, no fundo, aquela situação não se altera. Não, olha, você está fazendo me lembrar a minha amiga lá do Nordeste, que apareceu no meu ECP2, eu nunca pude esquecer. A senhora apareceu com 72 anos e trouxe as fotografias só para me mostrar e depois ela rasgou as fotos. Mas as fotos, o que era? Era ela, na época do Natal, com todos os filhos, netos, bisnetos e tudo mais que ela tinha, no Nordeste. Era mais ou menos cerca de 60 pessoas em torno dela. Ela ficou viúva já há algum tempo, então ela que era matriarca com aquele monte de gente. 60 pessoas, quer dizer, dá para fazer uma tertúlia, todo dia, com aquele monte de gente. Agora, então, o que se passa? Ela vira para mim e fala assim, eu vi o que é o processo da conscienciologia. Quero mudar a minha vida radicalmente. A primeira coisa que eu fiz, reuni todo mundo agora na última vez e falei assim, nunca mais me chamem para fazer essa reunião. Tudo que eu tinha que fazer em matéria de família nuclear, eu já fiz. Eu abençoo todo mundo. Estou aí para ver os filhos, os netos e os bisnetos. Mas vou cuidar de mim. Aí ela vira para mim e fala assim, na semana que vem eu vou à Europa. Está entendendo? Então, essa pessoa aqui que está perguntando, seria bom ver. Se você quer mudar os 60 anos, o que você já fez? Primeira coisa, você foi no salão de beleza?
acertou o cabelo, mudou sua roupa, deu um jeito. Isso é a coisa melhor que tem, a produção. Mulher tem que ser produzida imediatamente. Vai lá. Eu estou falando com autoridade profissional, que eu já mexi com esse processo da plástica. Então, veja, entra nessa. Primeira coisa, mude a sua fisionomia e vamos em frente. E outra coisa, dê um giro assim, ó, e fala, mulheres no poder. E acabou com a situação. Esse é o caminho. Se a nossa velhinha tivesse aí 72 anos, entende? Eu ia apresentar para você que ela é um exemplo do que é uma mulher que faz a renovação. E ela ainda virou para mim e falou assim, eu entendi tudo da Conscienciologia. Eu quero já fazer o autorreversamento, participando agora, vou preparar. Não vou esperar para fazer aquilo que eu deixei de fazer na próxima. É nessa! Eu falei assim, a senhora com essa resolução, a senhora vai. Eu tenho confiança na senhora. Agora, uma determinação firme. E outra coisa, ela já estava com o cabelo tudo arrumadinho, cortadinho, moderna. Eu falei assim, a senhora sabe que a senhora não está parecendo que veio do Nordeste, né? De modo algum. Parece que a senhora acabou de chegar de Paris. Aí ela ficou toda cheia. Falei assim, pois é, eu estarei lá no próximo mês. Ia a Paris. Nunca tinha saído do Brasil. Só enrolando o povo lá, filho primeiro, depois neto, depois bisneto, aquela situação toda, no Nordeste. Agora, o melhor da história é que é no Nordeste, que é onde a família é mais presa ao processo nuclear, né? O povo não sai de casa, né? Então, assim do Canguru, onde é que tem mais? No Nordeste. Agora aqui, sábado estávamos caminhando, eu, minha filha e meus 2 filhos. Quando já estávamos na calçada para irmos embora, de repente meu neto mais velho caiu sobre um carro que estava passando. O perigo foi grande, mas só sofreu algumas escoriações e está bem. O agravante é que esse neto tem predisposição para acidentes graves. Já aconteceu mais de 4 acidentes que poderiam ter sido fatais. Inclusive, na gestação, teve ameaça de aborto. Ele tem 13 anos, é calmo, inteligente, cuidador de bicho e da natureza. Será que esses acidentes, uma autotortura para chamar a atenção? Criança ou adolescente tem autotortura? Olha, é bom levá-lo a um psicólogo para avaliar isso aí com calma, porque tudo é possível sim. É bem possível. Por que não? É bem possível. Tem que examinar com calma. Agora, ó, veja o que é que ele estuda, o que ele quer fazer na vida para ele se prevenir. Outra coisa, você não me falou, mas é bom a gente perguntar. Ele tem hiperatividade? É uma coisa que é a primeira pergunta que tem que examinar. Se ele é hiperativo, ele não para, isso aí é um perigo. Tem muito acidente a pessoa que é hiperativa. Mesmo nessa fase adolescente, assim, com 13 anos. Quem é que está aí com o microfone? Tem mais alguém? Como é que é? Tudo jóia? Parece que alguém aí está querendo falar, né? Pode falar. Aqui no... Não estou cobrando nada hoje. Tá, jóia. Aprofunda para a gente aí, quando que abre a conta policármica? É necessário fechar ou saldar? Não. Você não se preocupe com isso. O problema é o seguinte, a pessoa vê que ela está fazendo o trabalho policármico mais, vamos dizer assim, quando aquilo predomina, aquilo vem espontaneamente, naturalmente, porque a vida melhora. Tudo dela melhora. Tudo que retorna é mais positivo. Porque ela já não espera mais pelo retorno. Ela já faz, ajuda sem esperar pagamento. Então, com isso, a coisa mudou de figura. Agora, quando ela chega nesse nível, ela já não se incomoda mais. Então, ela não precisa se preocupar em saber. Agora, eu sempre lembro aqui, do ponto de vista prático, essa condição prática, técnica, de vivência da TENEPS. Quem pratica a TENEPS já está começando a fazer a policarnalidade. Depende do nível da TENEPS. Você está entendendo a lógica do assunto? Porque a pessoa não sabe o retorno do trabalho dela. Ela só vai saber disso, de alguma coisa sobre isso, quando ela dessomar. Por aqui não vai dar. Então, isso é policarnalidade. Agora, outra coisa também.
Se uma pessoa ela começar a estudar a sua condição pessoal de mini peça dentro do maxi-mecanismo, ela vai entender mais o processo da policarmalidade antes. Aí depende, entende? Mas então a mini peça do maxi-mecanismo, porque ela vai ver uma coisa que atrai outra, que dá o reflexo da outra, isso é o normal, essas coisas ocorrem. Eu me lembro que uma vez você falou que uma recim, uma atitude de fazer uma recim, simplesmente pode ser uma atitude policármica. Pode. Fala sobre isso. Pode. O caso é o seguinte, por exemplo, uma pessoa, às vezes, ela depende muito ainda dos outros. Ela, então, se coloca se segurando e se apoiando numa porção de arrimo em torno dela. Na hora que ela começa a fazer uma reciclagem intraconsciencial, ela quer mostrar que ela é igual aos outros, que ela é capaz de sustentar a sua própria vida e tudo mais. Na hora que ela afrouxa isso, em vez dela exigir assistência, ela começa a doar assistência. Então, em vez de ser o processo centrípeto de fora para dentro, vai ser de dentro para fora em favor dos outros. Isso aí já começa a funcionar como policarmalidade. Se você começar a pensar isso, na escala da própria vida da pessoa, as várias áreas que ela tem, os contatos, entende, o círculo de relações sociais e tudo mais, isso é um absurdo. Tem pessoa que está sempre na dependência de todo mundo. Agora, na hora que ela muda, diminuiu um dependente que era seríssimo e foi criado um assistente muito grande. Está entendendo? Então, só de não precisar daquele prejuízo, já é um lucro. E vai ter um lucro ainda dobrado, quer dizer, 200% de rendimento evolutivo. Você está entendendo? Você entendeu, né? O mecanismo. É o rendimento evolutivo duplo, quando acontece isso. Professor, nessa mesma linha de raciocínio, qual a relação que você faria entre karma e evolução? Evolução? Evolução. O problema todo é o seguinte, na questão da evolução, quanto mais evoluída seja a inteligência da consciência, o tipo de inteligência que ela tem, melhor é o nível kármico que ela tem. Por quê? Devido à lei de ação e reação, à lei do retorno. Porque a hora que ela começa a ficar mais inteligente, ela erra menos. Errando menos, os recebimentos vão ser muito melhores do que antes. Então, a tendência é o seguinte, você pode, depois de um certo nível, você pode dizer que o nível de autoconsciencialidade da pessoa é o nível de policarmalidade que ela entende, que ela é côncia, que ela tem cognição sobre a policarmalidade. Agora, uma coisa que é terrível é a gente pensar o seguinte, o orientalismo fala em karma, a lei do karma, a lei de ação e reação, centenas e centenas de anos, esse tempo todo. E nunca ninguém falou do processo da policarmalidade. Quer dizer, todo mundo, por causa do processo de ser religioso, fica dentro do nível, é como se tivesse um teto. A pessoa vem, ela bate ali, nunca passa daquilo. Que é o problema da dogmática da religião. Estabelecer uma coisa para sempre, está danado. É a chamada certeza absoluta, a verdade total, definitiva, não existe isso. Então, professor, vê se a gente pode concluir assim. Se a evolução ela é eterna, infinita, o karma também. Não existe zerar uma conta kármica. Não, é fácil você pensar nisso. Como por exemplo, assim? O nosso karma, nós temos aqui alguns milhões de consciência que nós temos contato dentro do nosso grupo evolutivo. Agora, pensa uma consciência livre. Essa que já pode mexer numa galáxia. Como é que fica? Como é que é o karma dela, o polikarma dela? Fica que se tiver... Eu estou aqui com o meu egão dentro de um egokarmão e normão. Ela está com um negócio enormão de polikarmão.
Você está entendendo? É coisa muito diferente da gente. Muito diferente dessas abordagens do Então, orientalismo. nós já não é? não temos, nesse nível, a gente não tem aquilo que eu falo. Nós não temos capacidade de raciocinar quais são esses índices de inteligência de uma consciência livre e qual o índice também de policarmalidade das atividades dela. Mas dentro de uma mateologia razoável que a gente pode usar agora, você acha que a consciência livre tem egokarma? Egokarma, uma pergunta difícil, né, mãe? Não tem mais, não. Tem não, né? Isso que nós chamamos de egokarma já acabou deixou. tudo. Eu, para mim, o serenão já não tem mais. Já não tem mais. Não. Hein? Não, ela é o superego. É o cerebrão, o supercérebro. A coisa aumentou tudo. É o super paracérebro. Ela não tem mais aquele egokarma que você diz, o egokarma primitivo. Acabou essa coisa subcerebral. Aí é aquilo que eu chamo, vai entrar agora num novo patamar, um novo curso evolutivo, que a gente não sabe Já o que muda é. tudo, né? Eu não sei o que constitui esse outro curso. Se você estabelecer que teve um curso, vamos dizer, de protozoário, vegetais, subhumanos, humanos, agora vai começar um com a consciência livre. O que seria? Eu não sei. Aí é que é o processo mateológico puro, mateologia total. Pois é. Agora, até lá nós vamos estudando consciência extra, a ver se a gente chega. Pelo menos a gente já tem uma estrutura. Se pega uns rasgos dessa ideia, né? Já tem algo que não é palpável, é abstrato, mas pensável, pensenizável, que é o consciência extra. Vamos pensar, então, na telepatia total. Professor Valdo, então a gente poderia chegar a um pequeno denominador comum da seguinte forma: é proporcional o nível de autoconsciencialidade e heteroconsciencialidade ao entendimento da policarmalidade. Total. Sei, perfeito. É isso aí. Mas o que mais que tem? Tem mais alguém? A policarmalidade deu um branco no povo. Ficou todo mundo em silêncio a hora que falou em policarmalidade. Coisa séria isso, né? A policarmalidade individualizada. Vamos pensar assim. A sua policarmalidade é muito egokármica ou é muito grupo kármica? Esse é o cara que vem a falar para mim. Você acha que eu tenho alguma policarmalidade? Eu disse, não. Você já tem algum esboço. Agora eu te pergunto, esse esboço, ele ainda é egokármico ou ele é grupo kármico? Entende? O que interessa é o grupo kármico, né? Para chegar lá, né? Para a pessoa ver como é que é. Valdo. Sim. Posso falar um negócio que não tem nada a ver com isso diretamente? Mas que tem muito a ver também com... Eu não estou cobrando nada. Ontem você estava falando, o pessoal todo falando da coisa dos advogados, né, do pessoal juiz, né, de direito, né, da justiça, né. Eu lembrei mais uma vez, não sei porque me veio isso na cabeça agora, mas foi de ontem, né, eu me lembrei mais uma vez do negócio que no Brasil é Ministério da Injustiça, né, e não Ministério, fica martelando na minha cabeça, né, porque ainda está mais para a injustiça. E quando eu estou lá no Rio, é engraçado, sempre que eu estou muito mais materializado, recebendo dinheiro e tal, eu sempre, quando tenho um tempo, passo atrás do fórum lá, porque eu vejo os carrões dos juízes, dos desembargadores, tudo com motorista, né? E aí eu lembro disso, né? Para ver bem a realidade da sociedade, né? E dessa parte de justiça, eu sempre faço isso, para dar aquele choque de realidade. Agora, o problema seu seria bom você pegar na internet sobre capitalismo selvagem. Né? Isso mesmo. Aí você vai dar uma geral nesse assunto. O problema é o capitalismo selvagem. Mas isso aí é um fato. Mas esse contexto é um pouco mais revoltante. Outra coisa que né? você pode estudar ainda muito sério sobre isso é estudar o pan-judaísmo. Porque o capitalismo selvagem deriva disso. Qualquer coisa, você conversa com a Grace atrás de você lá, ó.
A Grace vai te dar uma boa instrução sobre o assunto, que ela é especialista. A hora que você falou de panjudaísmo, eu já ia falar assim, Valdo, vai ver que é mais um que é judeu e quem não sabe, né? Quem sabe? Começa a ver aí, Marco. Olha que a gente nem desconfia, não vamos falar viu? em judeu, porque aqui tem um monte que já foi judeu, né? Mas é que a gente não desconfia, Valdo. Não, pode ser, né? Não, eu inclusive... Nós devemos muito ao panjudaísmo. Porque a nossa família, o pessoal que foi... se não saísse de lá, ia entrar no nazismo, né? Até já falei isso aqui, né? Inclusive, meu bisavô foi sniper. Não, o problema são os dois lados. É o caso os dois lados, do livro do Henry Ford. Eu acho que tem a ver, sim. Eu acho que tem a ver. Inclusive, eu já perdi até namorada. Bem falando, eu já tive namorada judia, e quando eu ia para casa dela, o pessoal... Agora, o melhor da história o pessoal me olhava aqui assim, de Ana lado, Arendt, que ela era judia, e teve um negócio alemão, junto com os negócios todos lá dentro, tinha uma base do processo todo, foi a favor e era apaixonada por o cara que era mais ou menos nazista, um filósofo, e, no entanto, ela falou, o problema da Segunda Guerra, a culpa não é só dos nazistas, não, é dos judeus também. Agora, com o processo do Shoah, que é o processo, você está entendendo, depois eu pergunto, de acabar com os judeus, que era a extinção dos judeus, que é a chamada solução final, ficou só os judeus como vítima e os nazistas como os verdugos. Mas, na verdade, de um lado e do outro tinha verdugo. Meu pai fala, e meu pai está outra assistindo coisa, aqui, mesmo dentro fala, mas eu não entro dos muito nisso não para não alimentar. de campo de concentração, tinha muito judeu contra os próprios judeus. Todo mundo sabe disso. O cinema não leva esses casos. Ele só leva aqueles que foram... Sim, até porque a origem é a mesma, né? Do Holocausto. Até para falar a favor né? do Holocausto. Mas isso é porque os judeus controlam a mídia internacional. Então, é só Holocausto. Agora, com isso também, a hora que eu falo isso, eu não estou favorável a nazista nenhum, presta atenção, vamos entender. O que eu quero é pensar, faz de conta que você é consciente, consciência extrafísica. Eu entendo, cara. Você chegou aqui, você é um extraterrestre. Você não vai pender nem para um lado nem para o outro. Vamos olhar um negócio com justiça e com equilíbrio. Se for olhar, tem erro tudo quanto é lado. O negócio é muito mais sério que a gente. Mas numa família que já... E a Ana Arendt, ela viu isso claramente. Mas a gente acaba não... Foi, todo mundo sabe disso, ela explica isso lá. Tem um monte de coisa nesse sentido. Outra coisa, quem é que não muda? Quem é que não tem contato com ninguém? É judeu. De quem é a culpa, antes de mais nada? É deles. Você acha que isso vai melhorar? O antissemitismo está pior agora do que era não, então, antes da Segunda Guerra. Valdo. No entanto, a Segunda Guerra acabou em 45. Faz 60 anos. O negócio piorou. Não, o antissemitismo hoje é muito maior. Outro dia Olha Israel, eles estão brigando contra os palestinos que não tem nada. Eles lá com aqueles blindados e canhão de tudo quanto é jeito, e os meninos jogando pedra contra eles, quer dizer, os palestinos, quer dizer, é isso. Não tem jeito. Outro dia eu vi a culpa também é deles, muito séria. Eu vi depoimento de político, uma política, né, importante, lá, influente em Israel, ela falando tudo abertamente contra eles mesmos. Não, e agora eles estão começando a dar uns conta nos Estados Unidos, e os Estados Unidos está dando conta nele. Pela primeira vez, está havendo briga entre eles, que são os irmãos. É a guerra, agora você sabe que no próprio... da secessão. Eu estou lendo um livro, chama Cultura do Medo, do cara Barry alguma coisa, né? Não sei se você já leu, de capa preta e tal. E o cara fala várias coisas com lógica, só que ele é judeu. E na hora mas os judeus é que sabem mais sobre os judeus. Sim. Não, mas eles coloca os judeus também como vítimas do processo lá. Quer dizer, ele não fala abertamente, ninguém fala abertamente, ou eles não falam, que eles dominam a situação, então por cima não. Se colocam como negros e outras classes. O judeu, antes de mais nada, o princípio deles é o segredo, é a alma do negócio. Então pensa nisso. A gente não fica sabendo. Eu vou dizer... Eles se infiltram em tudo. Valdo, meu pai fala essas coisas como você fala, né? Só que eu não entro... Até falo que o pessoal lá na Alemanha falava que os judeus eram gentalha, aquelas coisas todas, né? Gentalha no sentido de sectarismo. Dá para o seu pai o livro em português do Ford, Henry Ford. Olha lá. O Judeu Internacional. Dá para ele. Mas dê o livro em português, porque os americanos, como tem judeus,
Eles cortaram o livro todo. A edição que está em inglês não é a edição Não, completa. vou dar em alemão para ele lá. E outra coisa, o Henry Ford falou tanta verdade que, no fim, eles tentaram matá-lo, teve um acidente, um negócio lá, um atentado contra ele. Você sabe aquela Eles abafaram. E depois, fizeram uma pressão em cima dele de tal maneira que, para ele seguir com a indústria dos Estados Unidos, ele teve que fazer tudo aquilo é bobagem. Mas não adianta. Se você ler o livro dele, é tudo baseado em fatos. Não tem jeito. Ele quis desmentir. Igualzinho o caso do Galileu com a Igreja Católica. O Henry Ford fez isso com os judeus. Mesma coisa. E por se move. E per se move. Quer dizer, isso é o Galileu. No entanto, a Terra está girando. O Sol está girando. A Terra está girando em torno do Sol. Mas ele renegou o negócio. Mesma coisa o Henry Ford fez. Porque não adianta, o livro é uma catilinária terrível. Agora, vale a pena o povo, a nova geração, saber disso. Ainda mais agora que tem tanta coisa de nazista falando por aí. Sei lá o que é isso. Está havendo muita coisa sobre nazismo, tudo quanto é lado. Então, é um verdadeiro boom nessa situação aí de nazismo e de isso não é bom. É preciso, então, das pessoas saberem bem de um lado e do outro. Por isso que está aparecendo esses nazistas aí, até no Brasil, em Curitiba, por todo lado. Nós sempre sabemos o que é que se passa com isso. Né? É? Como é que chama o filme? Gente, então vamos, né? Nós estamos na hora aqui, né? Por favor, queremos lembrar para verificar que os celulares estejam desligados, sim? E se alguém precisa sair do auditório, aproveitar uns intervalos de cada atendimento. Obrigada. Papel de bala também, né? Na semana passada o pessoal ficou abrindo bastante papel de bala durante o atendimento. Se puderem esperar, tá bom? Obrigada.
Mas então, entre os mortos e feridos, todos se salvaram, mesmo aqueles que não apareceram aqui. Hoje eles foram super eficazes dentro das coisas que fizeram. Entende? Eu estava ouvindo até a ressonância da situação fora, esse processo, das ondas. Agora, o que eu vejo é o seguinte, essas energias, quando vêm de longe, a gente tem saudade da intermissão. Está entendendo? Dá uma espécie de nostomania, não é isso? A saudade. Dá uma situação, do problema do equilíbrio da história, entende? Pensar tudo com equilíbrio. Você já pensou uma Comunex avançada, evoluída? Ela não tem jornal de más notícias. Não há mídia de más notícias. Você entende como é que é? O negócio tudo funciona em alto nível de equilíbrio. Agora, aqui, a gente fez isso. Né? Temporariamente, eles fizeram um ninho, como se fosse uma Comunex de equilíbrio. Agora, eu estava vendo as ressonâncias do processo. Agora, lá pelas tantas, falaram bem claro agora para o nosso amigo, falaram bem, ouvi toda a voz. A voz é feminina, tá? Quero te dizer que falou isso. Olha bem o que vai acontecer. Isso você não sabe até agora, porque ainda vai ocorrer, é bom você estar prevenido. Pode ser que quando você voltar para a Europa, não é isso? Já não sabe. Falar bem nitidamente, bem claro a situação. Vocês sabem, tem uma opção de coisa que a dificuldade de ir lá para cá para expor. Outra coisa é que, às vezes, também, eles não podem entrar no assunto devido ao estupro evolutivo. E outras coisas também, o problema é que, às vezes, nós estamos querendo uma solução que eles também não sabem. Aqueles que estão ajudando você, ou da sua laia, você está entendendo? O seu nível, eles também não sabem, eles não têm a solução que você está procurando. Então, isso tudo a gente tem que dar um desconto, né, na situação geral. Porque, se fosse assim, você não teria mais problema. Todos os problemas eles podem resolver. Vai lá numa parapsicoteca, que lá tem resultado, mas não é, tem uma opção de impedimento nisso. Não é fácil. Agora, hoje eu vi que a gente estava acertado com o processo. Eu, quando fico máquina demais, é porque tem mais máquina. Havendo mais máquina, é porque tem central na história. Não é só eles que estão trabalhando. Então, nós estamos trabalhando numa organização aí. É uma equipe. Entende? Agora, hoje foi bem claro. E eu noto direitinho o processo da euforia. Entende? Por causa da própria energia. Então, praticamente, o resíduo quase não aparece. Ele se extingue na hora que entra. Vê se me entende. Então, por exemplo, você vai limpar qualquer coisa. Às vezes, se é breu, caulim, alguma coisa nesse sentido, tem que limpar, fazer uma força danada para limpar aquilo. No entanto, às vezes o processo, você chega lá com um pouquinho de vapor ou água, e aquilo some tudo, você nem tem. Não há substrato do lixo. Entendeu como é que é? Hoje a situação aqui estava assim, sem substrato. A coisa estava evaporando. Então volatizava tudo que não presta. Agora veja, num nível desse é porque vocês estão cedendo já energia mais aqui para nós. Isso é ectoplasmia. E é por isso que me deu até uma certa euforia. Então. Você entende, né? Aumenta, a eficiência aumenta também. Tem mais material. É como se tivesse assim, mais, vamos dizer, algum limpador específico em maior quantidade. Com mais detergente, tem menos sujeira. Você vai lavar a pia, então você dá um banho na pia inteira, porque você está com muito detergente. Entendeu? Hoje estava assim. Então, é o problema de avançar o processo. Isso é bom. Agora, a turma precisa, né, pouco a pouco, de
entrar nesse movimento da energia, com isso as coisas crescem, aumentam. Precisa de mais estudo, né? Agora vai sair o livro aí, qualquer hora, sobre parapsiquismo, da Sirlene. O livro está muito bem embolado. Ela estudou uma opção de coisa mostrando os problemas dela, com o processo de assédio, etc. Tal. E ela dá os resultados, fazendo contraponto daquilo, do ponto de vista da médica, a medicina, a psiquiatria, consciência-terapia, uma série de condições. O livro está muito bem feito. Eu vi o livro essa noite, está bacaninha. É o primeiro livro dela, Sirlene. Mas ela é muito estudiosa, você sabe, né? Agora é médica, que é negócio, isso aí ajuda. Isso aí vai servir para muita gente. Eu acho que quando sair o livro dela, a gente pode recomendar como todo mundo que for estudar parapsiquismo é bom ler o livro, sabe? Independente do resto, é bom ler. Então, gente, nós estamos vendo agora que nós estamos aqui na hora. Nossos comerciais, então, por favor. Ok, obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 21 votos online, 8 perguntas respondidas online, 19 perguntas presenciais, 68 assinaturas no livro de presença, 5 praticantes da técnica da INVEX, 2 voluntários da Asinvex, 10 experimentos do arco voltaico. Para a votação de hoje, teremos 6 verbetes. Autoabrangência, fator ambíguo, mega retrocesso, mega tolice indefensável, para estação de trabalho, previsão da autossobrevida. Hoje não temos recados. Então, por favor, podem encaminhar a votação. Bobo na praça, o jacaré te abraça. Para amanhã teremos o verbete mega tolice indefensável. Ganhou com 10 votos. Obrigado, uma boa tarde a todos.